Aqui eu posso fazer uma analogia com qualquer um de nós. Imaginem o João. O João vem trabalhando de domingo a domingo, sem folga, sem descanso, há muitos anos. Isso porque a família dele depende disso para o sustento. E aí João começou a fazer algumas adaptações na vida para poder dar conta de tudo isso. João já não comia em casa, trabalhava toda hora, passou a não conseguir mais acompanhar os filhos na escola, se afastou dos amigos. E o tempo foi passando até que chegou uma hora que João começou a desenvolver depressão, estresse, ansiedade, desnutrição. E com tudo isso ele foi obrigado a reduzir o seu ritmo. Nessa hora a família toda sentiu, afinal de contas o dinheiro que entrava antes não está mais entrando. Então a família toda sentiu esse baque, essa redução de jornada do João. Agora imaginem que João não é João, João é um coração. E imaginem que esse coração vem trabalhando há muitos anos no seu limite. Vem trabalhando e vem fazendo as suas adaptações para conseguir manter-se ali, fazendo o que ele tem que fazer, que é bombear o sangue. Então começou a ficar mais forte, mais volumoso para dar conta de tudo isso. Agora, o coração mais forte, mais volumoso, chegou uma hora que ele pifou, deu as contas, eu não aguento mais. E nessa hora, assim como toda a família de João sentiu, todo o corpo daquele coração também sentiu as consequências daquele coração, vamos dizer assim, cansado de todo aquele tempo trabalhando no seu limite. Pronto, agora você já sabe o que é uma insuficiência cardíaca congestiva. Quer ver como você sabe? Olha só, é uma síndrome complexa composta por, primeiro, disfunção do músculo cardíaco. Sim, a gente já sabe, aquele coração, ele cansou, ele já não está mais conseguindo bombear como antes, do mesmo jeito que o João lá, que já não estava conseguindo dar conta do seu trabalho por causa da depressão, por causa do estresse. Então aqui ele também já não estava mais conseguindo exercer a sua função de bombear o sangue, mas não é só isso, olha só, hipertrofia ventricular, igual o João também, que fez as suas adaptações. O João começou a comer na rua, começou a não ver mais os filhos para tentar dar conta do que ele tinha que fazer. Aqui o coração começou a crescer, começou a fazer hipertrofia muscular para conseguir tentar, né, ou para pelo menos tentar bombear o sangue como ele bombeava antes. E quando a gente fala em hipertrofia, né, em músculo hipertrofiando, a gente pensa logo numa perna bonita, toda trabalhada, mas é diferente, gente. Quando a gente fala em hipertrofia de músculo, de vísceras, de órgãos, não é bom. É diferente da hipertrofia de músculos, de pernas, de braços, da musculatura esquelética. Aí sim, é interessante, é ganho de força, ganho de massa muscular, é interessante. Mas quando a gente fala de coração, no caso aqui de qualquer órgão, mas aqui de hipertrofia ventricular, isso não vai ser interessante, porque a gente está reduzindo, olha aqui na imagem, a luz do órgão, né? Aquela parte oca do órgão agora vai ser menor, consequentemente vai caber menos sangue ali, consequentemente o bombeamento vai ser menor também. Então, nesse caso aqui, ele não é interessante. E além disso, alterações hemodinâmicas, decorrentes da interação de fatores circulatórios, neurohormonais e metabólicos. Olha só que interessante, a gente vai trazer aqui lá de uma aula que a gente viu lá no começo do curso, quando a gente explicou o que era frequência cardíaca, o que era volume sistólico e o que era débito cardíaco. Então, a frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate por minuto, ok. O volume cardíaco, o volume sistólico é quanto que sai de sangue ali a cada vez que o coração bate, né? E o débito cardíaco é a mistura dos dois. Quanto que sai de sangue, ou quanto de sangue que passa pelo coração durante esse 1 minuto, né, em que a frequência cardíaca está ali acontecendo. Então, eu queria muito que vocês se lembrassem desse conceito de débito cardíaco. Débito cardíaco envolve frequência cardíaca e envolve volume sistólico. E nesse caso da insuficiência cardíaca congestiva, o volume sistólico está reduzido. Porque lembra, não aconteceu hipertrofia ventricular? Na hora que o músculo cresce, não reduz a luz. Se reduz a luz, não reduz o volume de sangue que está ali. Então, reduz o volume sistólico. Se o volume sistólico está reduzido, o débito cardíaco também vai estar. E para compensar isso, a frequência cardíaca tende a aumentar para compensar, né?
Então, vamos aumentar a frequência cardíaca, já que o volume sistólico está baixo, para tentar manter o débito cardíaco. Só que esse coração está muito cansado. Ele não vai conseguir manter essa frequência cardíaca. Então, isso aí é uma bola de neve, vai só se desenrolando. Vejam só como a gente mostra aqui nesse esquema. O que é que acontece? Primeiro, o coração vai ser mais recrutado, né? Ele já está trabalhando no limite, já está cansadão e cada vez sendo mais recrutado. Aí as suas paredes vão ficar mais espessas, né? Que é a hipertrofia ventricular, justamente nessa tentativa de manter o débito cardíaco, de manter a frequência cardíaca. As câmaras vão ficando menores, né? A luz lá dentro vai ficando menor. O coração vai ficando menos efetivo, o débito cardíaco cai e, consequentemente, o coração vai ser ainda mais recrutado. Então, sempre naquela tentativa de aumentar a frequência cardíaca, só que não consegue aumentar porque o coração está muito cansado, né? Então, o coração começa com o coração muito recrutado e termina com ele mais recrutado ainda. Cada vez vai ser solicitado mais daquele coração e cada vez aquele coração está mais cansado, né? Cada vez ele está menos funcional. E quando o coração acaba ficando, né, nessa hora que ele vai ficando cada vez mais recrutado, é na hora que o paciente interna várias vezes, vem as insuficiências, né? A insuficiência de outros órgãos. Lembra do João? Não é só o João que sofre, a família toda sofreu porque o João não estava mais dando conta do trabalho. Então, o corpo todo sofre porque o coração não está mais dando conta de fazer o que ele fazia antes, que era bombear o sangue com excelência, né? E aí, gente, internações múltiplas, insuficiência de órgãos levam a redução da qualidade de vida e aumento da mortalidade. Não tem jeito. Mas vamos falar das causas, as causas da insuficiência cardíaca congestiva. Vamos começar falando do infarto agudo do miocárdio. O que é um infarto? A gente vai conversar ainda sobre isso no módulo lá na frente, é outro spoiler que eu trago aqui para vocês. Mas o que é um infarto? Muito bem, o coração, como todos os órgãos, ele recebe nutrientes através de vasos micro, né? Vasos pequenininhos, eles trazem os nutrientes para que aquele coração consiga fazer a sua função de bombear o sangue. Isso a gente viu lá nos primeiros módulos, né? E essas artérias que trazem esses nutrientes são as artérias coronárias. Uma vez que essas artérias estão entupidas, entre aspas, ou seja, uma vez que existem trombos ali evitando ou impedindo que o sangue passe com os nutrientes para chegar no coração, o que acontece? Aquela área do coração que seria irrigada por aquele vaso, ela morre, necrosa. A isquemia, né? É um infarto. Então, quando o paciente tem vários infartos, infartos múltiplos, significa que cada vez mais ele está tendo uma área maior do coração afetada, morta, necrosada. E, consequentemente, agora o coração está menos funcional. Cada vez ele vai ficar sendo mais recrutado e menos funcional. Ele está menos capaz, porque ele tem menos tecido ali funcionando, tem mais tecido como consequência da isquemia. Então, a insuficiência cardíaca congestiva como consequência do infarto agudo do miocárdio pode ser por causa de múltiplos pequenos infartos, e aí chega uma hora que esses múltiplos, quando se juntam, a área necrosada acaba sendo muito grande e compromete a função do coração, e o coração passa a desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva, ou mesmo um infarto maior, um só, mas maior, que comprometa o coração a ponto também de ele desenvolver uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, dá pra gente entender bem direitinho aí essa relação causa-efeito. Por que é que um paciente que fez um infarto agudo do miocárdio pode vir a ter uma insuficiência cardíaca congestiva, seja por causa de um infarto ou seja como uma consequência de múltiplos infartos, né, que aconteceram em momentos diferentes. Além do infarto agudo do miocárdio, eu trago para vocês aqui a hipertensão arterial sistêmica. Essa hipertensão, quando ela não é controlada imediatamente, né, ou adequadamente, essa PA elevada, essa pressão arterial elevada, vai fazer com que o coração precise fazer mais força para levar esse sangue para frente. Veja bem, a pressão está aumentada. Então, o sangue, quando ele chega no coração, o coração precisa bombear mais, precisa estar ali mais presente para bombear aquele sangue. Será que ele vai dar conta?
né? Então vai chegar uma hora que ele vai dizer, ei, peraí, eu não tô dando conta, e nisso aí ele vai fazer hipertrofia para tentar dar conta, e aí vem a insuficiência cardíaca congestiva. Então vejo também como uma consequência. Aí vem as valvopatias, e quando a gente fala em valvopatia, olha aí o módulo passado, a gente pensa muito em endocardite infecciosa. Sempre que o paciente tem uma válvula comprometida, né, seja por uma condição congênita, né, porque o indivíduo nasceu com aquilo, seja como uma consequência, por exemplo, de uma endocardite ou de qualquer né, febre reumática, enfim, o coração começa a ter mais dificuldade para bombear o sangue. E aí também vai desenvolver hipertrofia e pode levar a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Trago também aqui o exemplo de infecções, né? A gente fala tanto da doença de Chagas, a própria endocardite infecciosa, enfim, são muitas causas, né? A endocardite infecciosa, aqui para lembrar vocês, é a insuficiência cardíaca congestiva como uma manifestação da endocardite. Então, a valvopatia, que pode estar relacionada à endocardite infecciosa ou não, pode estar ali como causa de uma insuficiência cardíaca congestiva. Tá bem? A valvopatia por si só ou a valvopatia associada à endocardite infecciosa. Ambos podem levar a um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. E além desses, eu trago aqui outros exemplos como anemia, gestação, arritmias, embolia pulmonar, miocardite e, claro, existem muitos outros, né? A verdade é que essas condições, elas nunca vêm só. Sempre é uma consequência de alguma coisa, sempre está causando alguma coisa, é por isso que a gente precisa tratar e saber tratar o paciente como um todo ali. E existem também os fatores de risco, né? Então, pacientes tabagistas, pacientes obesos, pacientes alcoólatras ou etilistas, pacientes que fazem uso de drogas, pacientes sedentários. Então, tudo isso é fator de risco para desenvolver a insuficiência cardíaca congestiva e as doenças cardíacas de uma forma geral. Mas não só os hábitos, né? Como também algumas condições, como por exemplo, a diabetes, a anemia crônica, HIV, enfim, são condições que podem também favorecer ou que vão favorecer o desenvolvimento de uma insuficiência cardíaca congestiva. Então vejam assim, o quanto a mudança de hábito é importante na vida dessas pessoas e como a gente pode fazer a nossa parte, né? A gente fala assim, às vezes, não, é só pegar a informação, colocar no prontuário e manejar. Né, saber manejar do ponto de vista odontológico, mas também, enquanto profissional de saúde, é nossa função conversar com aquele paciente, explicar a importância da mudança de hábitos, que o médico já tanto falou, não só isso, mas explicar a importância das medicações, porque muitos pacientes subestimam, né, não fazem uso da forma correta das medicações prescritas. Então, é nossa função também sempre tá ali motivando o paciente nesse sentido. E olha quem eu trago para vocês aqui agora. A imagem que a gente mostrou também lá no início da aula, né? Aquele esqueminha lá no início do curso. Aquele esqueminha que eu mostro para vocês que eu fiz e o esqueminha de livro. Em ambas as situações, a gente começa a entender aqui a insuficiência cardíaca congestiva como sendo uma consequência de acúmulo de sangue, tanto nos pulmões como no corpo, né? Então, percebam que tanto a grande circulação como a pequena circulação vão ficar comprometidas. Então, é um paciente que o sangue está começando a ficar meio, vamos dizer assim, emboloado, está parado, ele não está mais conseguindo circular no corpo como deveria e começa a acumular sangue nos pulmões e no corpo. E quando chega no coração, ele vai ali tentando, né, aos trancos e barrancos, levar esse sangue, né, adiante. E aí, os sinais e sintomas que vão aparecer nesses pacientes tem tudo a ver justamente com esse acúmulo de sangue nos pulmões e com esse acúmulo de sangue no corpo. Vejam aqui, por exemplo, a anasarca, que é justamente a presença de edema em braços, pernas, a ascite, né, que é conhecida como a barriga d'água. Então, na verdade, é um edema generalizado devido justamente à infiltração desse líquido no tecido celular subcutâneo, que é um tecido que fica, no caso da barriga d'água, né, no caso da ascite, é uma área que fica entre o órgão, entre os órgãos e entre uma lâmina, né, ou uma camada que protege
o corpo do paciente. Então, fica ali naquela cavidade peritoneal um acúmulo de líquido, isso seria a ascite. Então, a gente vê, né, uma barriga extremamente edemaciada, como a gente vê também braços, pernas. Muitas vezes a gente não consegue ver nem os vasos do paciente, não consegue ver os ossinhos, é simplesmente aquela área que você coloca seu dedo e fica a marca do dedo ali, de tão edemaciada, de tanto edema que existe ali. E tudo isso também tem relação, não só a anasarca, mas tudo isso tem relação com esse aumento, né, ou com esse acúmulo de sangue no corpo. Se acumula sangue no corpo de uma forma geral, o paciente tem uma saciedade precoce, dor abdominal, fadiga muscular, indisposição, mialgia, que é a dor muscular, cansaço, mais tendência à lipotímia. Então veja que o paciente fica comprometido como um todo. Nesse caso aqui, está mais relacionado à grande circulação, que é justamente o acúmulo de sangue no corpo. Mas a gente tem também aqui, ó, derrame pleural, tosse, falência do ventrículo direito. Isso aqui está relacionado à pequena circulação. Por que falência do ventrículo direito? Olha como é importante a gente entender a anatomia do coração. Por quê? O sangue que sai do ventrículo direito não é aquele que vai para os pulmões? Agora imagina que os pulmões estão cheios de sangue, eles não conseguem receber muito sangue ali. Então o ventrículo direito ele já não bombeia tanto para lá, né? O sangue começa a ficar meio paradão ali, e o ventrículo direito vai entrando em falência, né? E quando você faz um raio-x de pulmão, você encontra aqui toda uma congestão, tá? Bem característico mesmo desses pacientes. Além disso, a gente tem o hipocratismo digital, que é uma condição que, na verdade, não é específica da insuficiência cardíaca congestiva. O hipocratismo digital, também conhecido como baqueteamento digital, é um sinal que é caracterizado por uma hipertrofia das falanges, a gente percebe bem aqui na foto, mudança de ângulos e tal. É uma imagem bem característica, mas que não é específica da insuficiência cardíaca congestiva, é específica de doenças pulmonares, de doenças cardíacas, muitas doenças cardíacas. Então não dá pra gente dizer que é um sinal patognomônico, mas sim, é muito comum que a gente encontre uma situação dessa em pacientes de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Então é mais um sinal que a gente pode encontrar nesses pacientes. E a insuficiência cardíaca congestiva, ela pode ser classificada de várias formas. Ela pode ter a sua classificação baseada na sintomatologia, na progressão da doença, na função sistólica preservada ou reduzida e FEV, que é uma sigla que eu já comentei aqui com vocês, que é a fração, tá relacionada à quantidade de sangue, né, em fração, em porcentagem que sai ali para ser bombeado, e também em relação ao tempo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês a classificação baseada em sintomatologia, que é a classificação da NYHA, New York Heart Association, Associação de Nova York, né, de cardiologia de Nova York, que traz pra gente essa classificação que é a mais aceita, é a mais utilizada. Então vejam que é uma classificação baseada na sintomatologia do paciente. O paciente que é classe 1 é aquele paciente que tem ausência de sintomas durante atividades cotidianas. Ele tem um diagnóstico, mas ele não tem nenhum sintoma, não se sente cansado em nenhuma situação que normalmente as pessoas não se sentiriam cansadas. Então, é como um indivíduo rígido. A classe 2, o paciente já tem sintomas leves durante atividades cotidianas. Então, por exemplo, escovar os dentes. Ele vai escovar os dentes e ele já se sente cansado só em escovar os dentes, que é uma atividade que se faz todos os dias. A classe 3, os sintomas, eles já são desencadeados em atividades que são menos intensas do que aquelas que são cotidianas. Então, por exemplo, vamos dizer que ele já não consiga mais escovar os dentes, alguém escova os dentes para ele. Mas só em ele abrir a boca ali e ter que facilitar aquela escovação, já pode ser que ele já desenvolva alguns sintomas, né? Um cansaço. Mas em repouso ele fica bem. Enquanto a classe 4, mesmo no repouso, né, ou mínimos esforços, ele já tem esse cansaço, já apresenta esses sintomas. As três últimas, gente, classe 2, classe 3 e classe 4, são os pacientes sintomáticos. Percebam que a classe 1 não tem sintoma algum. Classe 2, classe 3 e classe 4 são os pacientes sintomáticos, são os pacientes que não estão
compensados, sendo que a classe 2 a gente ainda consegue atender em consultório, né? Então, para efeito de odontologia, que a gente vai ver na próxima aula, a classe 1 e a classe 2 a gente ainda consegue fazer, ou a gente ainda pode e deve fazer os atendimentos normalmente nos nossos consultórios, com alguns cuidados, mas é possível. Classe 3 e classe 4 já exigem alguns cuidados mais específicos. Então, são aí os 3 últimos são os que são considerados descompensados, né? Os pacientes sintomáticos. De uma forma geral, esses pacientes podem sim ser tratados através de terapias não farmacológicas. Então, tudo aquilo que a gente já sabe, né, pacientes cardiopatas, que é o quê? Dieta de praxe, né? Aí aqui entra uma coisa muito característica da ICC, que são as meias de compressão, né? Com que objetivo, gente? De controlar todo aquele edema, né? Aquele edema em pernas, braços e também a ascite. Por quê? Porque tudo isso é consequência do acúmulo de sangue no corpo. Então, as meias estão aí para ajudar na redução ou no controle desse edema. Também restrição hídrica. Então, o paciente que é orientado a tomar menos água, a hidratar-se menos. Também atividade física para esse paciente é muito importante, restrição de álcool, restrição de tabaco e também de AINES, né, de anti-inflamatórios não esteroidais, porque esses medicamentos fazem retenção hídrica. Então, para esse paciente, retenção hídrica não deve acontecer. Mas além desse tratamento não farmacológico, o paciente pode sim ser medicado, né, e ele vai ser medicado se ele estiver descompensado, pelo menos em algum momento ele vai ser medicado. E vejam aqui medicações como diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, beta-bloqueadores. Esses são medicamentos que vocês vão me ouvir muito falar aqui, porque são medicamentos que vão ser também utilizados para pacientes hipertensos, para pacientes de arritmia, tá? São pacientes que no final, no objetivo principal, acaba sendo diminuir, né? Eles são antihipertensivos, então é reduzir a pressão arterial do paciente. Então é comum que esses pacientes de insuficiência cardíaca congestiva também sejam medicados com esses antihipertensivos. Porém, você vai encontrar também pacientes com insuficiência cardíaca congestiva utilizando os cardioglicosídeos, que são representados especialmente pela digoxina. Então, os pacientes de insuficiência cardíaca congestiva, eles estarão sim utilizando outros medicamentos que são comumente usados para outras situações, mas você também encontrará os cardioglicosídeos. O que é que os cardioglicosídeos fazem? Qual a função desses medicamentos? A função da digoxina é reduzir a frequência cardíaca. Isso é bom para ICC, né? Lembra? O coração está cansado, está sendo recrutado e vem um medicamento e diz, pode reduzir, diminui aí teu ritmo, tá tudo certo, né? Então é um medicamento para diminuir a frequência cardíaca. Como é que ele faz isso? Ele vai agir lá naquela bomba de sódio que tem nas membranas de todas as nossas células, mas que da forma como ele é utilizado, né, na posologia como ele é utilizado, ele só vai agir nas células musculares e nas células neuronais. Portanto, ele vai agir dessa forma, diminuindo a frequência cardíaca, porque na hora que ele reduz, na hora que ele interfere na função muscular, interfere, claro, lá no miocárdio, consequentemente, vai reduzir a frequência cardíaca daquele paciente, que é algo que a gente espera, é algo que a gente entende como bom. Mas, gente, além dessa coisa de dieta, de meias de compressão, de exercício físico, de evitar isso ou aquilo, e além das medicações, esse paciente pode, quando de uma situação mais grave, precisar passar por um transplante cardíaco, especialmente os pacientes classe 3 e classe 4. O transplante cardíaco tem uma sobrevida de menos de 50% em um ano. Não é uma coisa que se faz a toda hora, mas alguns pacientes de insuficiência cardíaca congestiva precisam sim passar por um transplante. E aí eu lembro a vocês que o paciente, quando ele passa por um transplante, independente de qual transplante ele passa a ser um paciente imunossuprimido. Lembram que a gente conversou sobre o transplante de coração quando a gente estava falando da endocardite infecciosa, que um dos pacientes que tem mais risco para endocardite infecciosa e que, portanto, precisam receber aqueles cuidados são os pacientes transplantados cardíacos que desenvolveram valvopatias.
E naquele momento, naquela ocasião, eu comentei com vocês o que eu estou falando agora. Os pacientes transplantados, de uma forma geral, independente se é coração, se é qualquer outro órgão ou tecido, esses pacientes, eles vão ser imunossuprimidos para o resto da vida. Eles vão tomar medicações imunossupressoras que fazem com que ele não rejeite, né, aquele órgão, não rejeite aquele tecido. Então, a medicação imunossupressora, ela reduz a imunidade, como o nome já diz, ela reduz a imunidade daquele indivíduo para que ele não rejeite o órgão. Então, só por isso, esse paciente, ele já é considerado um paciente que precisa de um manejo, um cuidado diferenciado. Né? Estou falando agora da odontologia. Ele precisa de um cuidado específico porque ele é transplantado, então ele usa imunossupressor, tem a imunidade mais baixa, portanto é um paciente que tem mais risco para infecção. Até infecção local, um alveolito, infecção de boca mesmo. Nem me refiro tão somente àquela infecção metastática. Então só por isso, só por ser transplantado, ele já merece cuidados, tá? Então por conta dessa questão da imunossupressão. E além da imunossupressão, a questão da rejeição, né? Aumento também do risco da endocardite infecciosa, como eu acabei de comentar, tá? Aqui no texto, no quadrinho, ó, que eu trouxe aqui para vocês, lá do módulo de endocardite infecciosa. Ou seja, o ideal era que João não tivesse trabalhado de forma tão exaustiva por tanto tempo. Mas para isso era necessário que a família não solicitasse dele mais do que o que ele poderia oferecer. Deu para entender? Acho que agora sim, você está pronto para a gente ir para a próxima aula, quando a gente vai conversar sobre o manejo odontológico desse paciente com insuficiência cardíaca congestiva.